Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher Online, nós trazemos uma entrevista muito interessante, que creio com certeza vocês vão gostar muito das informações, tá? Nós estamos fazendo essa entrevista com o nosso conferencista aí, né, que está num outro município bastante distante de nós, e tivemos que usar alguns recursos aqui via WhatsApp, gravações intermediárias, enfim, mas ficou muito bom, excelente mesmo o trabalho dele, com uma equipe que ajudou bastante lá no interior, e as informações vão chegar maravilhosas para vocês. É com grande alegria que a gente apresenta para vocês o palestrante, escritor e professor José Osmir Fiorelli. Ele vai dar uma aula para nós, entende? Sobre alguns dos itens que ele promove treinamentos também. Olá, cordiais saudações, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, professor Osmar, conte-nos um pouco de sua especialização. E por que essa sua decisão de atuar nas áreas de administração e psicologia organizacional? Minha formação inicial foi engenharia. Contudo, sempre tive uma propensão natural para a área administrativa. E foi na área administrativa, isso desde 1975, mais ou menos, que eu me desenvolvi. Nessa mesma época, assumi um cargo de professor na Universidade Federal do Paraná. De maneira que administração e ensino sempre me acompanharam. E é o que eu gosto. Bem, após muitos anos de trabalho na área administrativa, até como uma forma natural de desenvolvimento, veio a intenção de estudar psicologia. E isso foi feito. A partir daí, com a experiência que eu tinha, foi muito gratificante escrever no campo da psicologia aplicada, que é o que eu faço hoje. Que tal pensarmos mais nas empresas das mulheres, hein? A maioria possui micro e pequenos negócios e grande parte apenas na área de serviços ou de franquias. É inegável o avanço da mulher na área de empreendedorismo. As mulheres estão hoje em todos os tipos de negócios. Obviamente, existem algumas atividades que atraem mais a empreendedora feminina, mas isso são contingências, conveniências ditadas até pelo comportamento característico da mulher. Mas não apenas na área negocial, na área de empreendedorismo privado, mas também ocupando os mais variados e importantes cargos em todas as organizações, em todos os tipos de organizações. Eu acredito que isso causa uma certa reação, um certo estranhamento em algumas pessoas mais conservadoras, mas também acredito que cada dia mais isso é encarado com absoluta naturalidade por todos. A mulher está no mercado de trabalho e, portanto, dividirá crescentemente esse mercado com a classe masculina. Não consigo ver assim nenhuma dificuldade adaptativa para a mulher. Penso até que os homens é que têm que se adaptar melhor a isso, porque é uma realidade. As mulheres chegaram com outras visões, outros conceitos, e os homens precisarão ajustar-se a essa realidade. Em quais condições da empresa se necessita o serviço de consultoria organizacional? Por qual motivo são necessárias e importantes? Consultorias organizacionais são necessárias quando a organização enfrenta algum tipo de crise para a qual ela não possui recursos internos adequados, suficientes, ou quantitativa ou qualitativamente, para enfrentar essas crises. Nessa situação, chamamos pessoas especializadas de fora.
empresas menores possuem maior dificuldade para fazer isso em função do custo marginal dessa intervenção. Por isso é mais comum que a consultoria organizacional aconteça em grandes organizações. Ela tem que ser vista com muito cuidado, porque o consultor precisa ter consciência de que ele chega, traz alguma mensagem e depois ele se vai. E o que quer que a mensagem tenha produzido ficará na empresa. Consultoria organizacional é uma coisa séria, importante e não deve ser feita no afogadilho. É preciso que exista uma crise que a justifique. Após a quarentena, como o senhor prevê o que seja mais difícil para superar as perdas? E o que se deve fazer para criar um projeto de recomeço e continuidade? Lembrando que muitas perderam até mesmo não só a clientela, mas também dinheiro, vão ter que indenizar, não é? Os contratos e uma série de situações muito inesperadas. Então, o que o senhor pode aconselhar, orientar para superar esse momento? Uma ótima pergunta. Estamos vivendo uma crise. Crises sempre trazem bons resultados. Se isso não acontece no curto prazo, porque existem fatos dolorosos, existem perdas imediatas, acontecerá num prazo maior, porque a sociedade aprende sempre com as crises. E são aprendizagens que permanecem por longo tempo, porque elas resolveram problemas graves. A crise passará e com isso nós teremos empreendedores e profissionais que aprenderam com ela e melhoraram com ela. Existem aqueles que não conseguiram se adaptar e esses serão, obviamente, prejudicados no ambiente competitivo que é típico dos negócios, dos tratos comerciais, é típico da sociedade que vivemos. Portanto, não vejo preocupação maior com a crise. A crise passará, nós aprenderemos e teremos soluções que talvez nunca tivéssemos imaginado se não fosse essa crise. Porque uma coisa é absolutamente certa, outras virão. Uma de suas especialidades são os estudos sobre assédio moral. O senhor explica como ocorre nas empresas? De certa forma, o assédio moral ele pode também estar em atividades esportivas. Pode ocorrer assédio moral entre vizinhos de moradia. Por exemplo, casas geminadas, apartamento, condomínio fechado, né? Fica tudo mais próximo. Enfim, em cada uma dessas situações, o que o senhor orienta para descomplicar a situação ou até mesmo exigir direitos, né? Esta é uma questão bastante ampla e eu procurarei sintetizar um pensamento a respeito do assédio moral. É uma tentativa de síntese. Assédio moral é uma coisa que existe porque alguém tem inveja de alguém. Muito grosseiramente. Por isso, é comum que o assédio moral se dê em relação a uma pessoa inteligente, de bom desempenho, que realiza alguma coisa que outra não consegue realizar. É preciso compreender muito bem a situação daquele que é assediado e fazer a seguinte pergunta: por que ele se deixa assediar? A questão não está só no assediador, está também no assediado. Nas organizações, essa questão do assédio é algo que muitas vezes sobe para um nível maior. O nível maior, na supervisão do nível menor, tem condições de detectar questões como essas. Mas isso muitas vezes é detectado e nada se faz, porque se pensa que se trata de uma questão de foro particular entre os envolvidos. Em organização, isso é errado. Quando nós vamos para o campo pessoal, as coisas não são diferentes. Um irmão pode ter
uma certa inveja de outro. Uma vizinha pode ter inveja de outro. E assim, sucessivamente, acontecem eventos em que pessoas olham o outro e no espelho da sua vaidade não encontram o reflexo que gostariam que encontrassem. Bem, sempre é uma rua de mão dupla. Um tenta assediar, outro deixa-se assediar. A literatura a respeito disso é boa. Eu acredito que quem quer se aprofundar no tema deveria ler a respeito, porque o assédio moral em empresas ele reduz a produtividade e também pode gerar demandas judiciais de altíssimo custo. Então é algo a ser prevenido. Nos casos de conflitos, que, digamos assim, já ultrapassou os limites, tá? Na área da animosidade, virando caso de polícia e justiça, ainda assim se deve fazer a tentativa de mediação? Mediação e conciliação são dois temas que muito me cativaram, isso já há mais de 20 anos. Porém, eu noto que aqui no Brasil a mediação não evolui. Aqui nós temos muita conciliação, mas temos também a conciliação numa intensidade, numa quantidade, numa fração ínfima comparado com o que poderia existir. Está mais no âmbito familiar, conflitos familiares, pequenas rusgas entre pessoas, entre vizinhos, por exemplo. Na área organizacional, nós não tivemos nenhuma evolução. Muito bem. Penso que os dois instrumentos, a conciliação e a mediação, são instrumentos maravilhosos e vejo, assim, até com uma certa tristeza, que no Brasil a chance do uso desses instrumentos crescer, existir, é tímida. É uma característica muito do brasileiro, isso porque nós temos países em que esses instrumentos estão solidamente arraigados e utilizados. Vejo, assim, como uma imensa oportunidade de mercado de trabalho, a mediação e a conciliação no campo organizacional. Lembro também que existem associações que fazem a arbitragem. E a arbitragem também é um instrumento de gestão de conflitos extremamente interessante. Um exemplo disso são as associações comerciais que possuem árbitros especializados. O senhor também é coautor de várias obras em psicologia aplicada. Contudo, quem sofre concorrência desleal na empresa ou nos negócios, é difícil ter que compreender a outra pessoa que lhe causa danos. As consequências, elas são danosas até a saúde da vítima. É como assim, ficasse difícil de perdoar. Enfim, denunciar em delegacias de judiciário também não vai solucionar, né? Como é que uma pessoa vai superar essa dor, esse momento cruel que está, né, ultrapassando, difícil de perdoar, de aceitar todos os danos que estão lhe ocorrendo? Então, neste caso, a psicologia aplicada pode trazer também soluções para essas emoções tão diversas? No relacionamento profissional, existe uma figura que é onipresente. É a concorrência. As pessoas não estão ali para serem amigas umas das outras. Quando isso acontece é maravilhoso, temos um ambiente fraterno, um ambiente mais cooperativo, mas isso é uma mera circunstância, é uma conveniência. Há muitos conflitos atualmente em empresas que sejam dirigidas, cujos donos ou donas sejam pessoas acima de 60 anos. Eu tenho que depender de jovens experts em áreas digitais e de informática. O que tem a ver esse conflito? Muitas vezes tem que depender de netos, não é? De certa forma serão eles que vão fazer a continuidade da empresa. Mas há um conflito, há uma desconfiança porque as pessoas que estão com mais idade não entendem tanto desse segmento.
A evolução tecnológica sempre foi feita com uma substituição de gerações. A cada nova onda de avanços, quando coisas, digamos assim, radicais acontecem, é a turma nova que chega com as coisas que são da atualidade. E porque o pessoal mais antigo está cuidando da rotina da empresa. Então é muito natural que exista uma espécie de crise, que exista um choque de gerações. Mas isso é saudável e isso é necessário para que as empresas evoluam. Nós temos aí 2 pontos de vista. Um deles é o do jovem, aquele cara que quer a mudança, aquele empresário, aquele que sabe que ele vai herdar aquilo. Então ele está ansioso para modificar. E temos aquele que construiu e que está ansioso para preservar. É preciso que exista, então, algum tipo de convergência. Na minha opinião, a convergência, essa necessidade, ela tem que ser buscada, em primeiro lugar, por aqueles que estão deixando a empresa. Eles precisam adaptar-se ao novo ambiente, porque esse novo ambiente é inexorável. Se eles não se adaptarem, eles serão excluídos do processo. Os jovens precisam, obviamente, ter paciência. E paciência não é um cardápio muito comum no menu empresarial de hoje. Contudo, vejo essas questões como naturais e a informática, o avanço da computação, das telecomunicações, da informática, por ser muito dinâmico, ele exacerba a nossa visão a respeito. Contudo, vejo isso com naturalidade e penso que os idosos têm uma excelente oportunidade de aprender coisas novas e ver o mundo, compreender o mundo que não lhes foi dado até então. Então, doutor, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de ter recebido a indicação do seu nome para fazer a sua entrevista. O senhor realmente surpreende pelo seu currículo e pelas informações que está nos trazendo aqui. É professor Dr. Osmar José Fiorelli. Agradecemos, estamos já encerrando e queremos deixar um tempo aqui para suas despedidas e recomendações que queira fazer. Desejando a todos muito sucesso em suas iniciativas. Agradeço esta oportunidade e espero que o sucesso venha também com a felicidade. Talvez essa seja uma questão que sempre passa um pouco desapercebida. Nós procuramos demais o sucesso material, o sucesso na carreira e às vezes deixamos um pouco de lado o equilíbrio disso que possa resultar em vivermos com felicidade. Se o sucesso não trouxer a felicidade, o primeiro não houve. Desejo, pois, a todos felicidade e sucesso. Professor Osmir Fiorelli, para nós foi uma grande alegria, honra ter escutado os seus ensinamentos e que com certeza contribuíram muito, não só para mim, mas para todas as mulheres que assistiram e os homens também. Nós temos aqui que expressar nossa gratidão, a sua boa vontade, embora aí num momento bastante distante, de recuperação da sua saúde, mas sempre com essa energia, essa alegria, trazendo uma grande lição de vida para todos nós. Nosso agradecimento e, gente, olha lá, espero que tenham sido úteis os ensinamentos, informem para suas amigas, repassem, tá? Até a próxima edição. Um grande beijo e muito sucesso. Vamos em frente. Parabéns. Até a próxima edição.